participação. Bom, não esquece de assinar a lista de presença lá, por favor, tá? Para a gente depois mandar correspondência, mandar o contato. A gente vai pedir para o pessoal depois se apresentar, mas deixa eu só dar uma retomada no que está discutindo nessa reunião do fórum. Quando a gente falou medidas socioeducativas, programas financiados pelo Fundo da Criança, o papel do Conselho Tutelar, é porque a gente estava encontrando muitos problemas na educação, problemas disciplinares, né? E aí o que acontecia? Não tinha para onde mandar essa criança, porque a disciplina, aí eu estou falando da disciplina do comportamento, a criança ficava 4 horas, mas muitas vezes sentado na carteira, olhando para a lousa, fazendo e acontecendo. Nós não temos, praticamente não temos escola de período integral, não temos educação artística, dança, música, lazer. Até as creches estão reduzindo o tempo das crianças na creche, então, se não tem para as crianças, vai ter para os adolescentes. E aí, o que a gente estava vendo acontecer? Com a indisciplina, vinha a direção escolar mandar para o Conselho Tutelar, ou então mandar para o juiz, dava uma medida socioeducativa, prestação de serviço à comunidade. O que as escolas recebiam? Recebiam a ordem do juiz, o adolescente tal está com uma medida socioeducativa, prestação de serviço à comunidade. Aí o diretor não sabia o que fazer, mandava o menino varrer o pátio, cortar mato, lavar banheiro, pintar muro, né? E não tinha ninguém acompanhando, quer dizer, não era medida socioeducativa, era punitiva. Aí, então o que entrou nessa questão? O Fórum Municipal da Criança acompanhou a luta, o debate das FEBEMs, né? Inclusive nós fizemos questão de assumir o compromisso de fechar com a FEBEM, os grandes complexos. Em 2006 nós fizemos uma campanha grande, né, Ana? Veio o pessoal do estado inteiro de São Paulo participar, e depois mudou a Fundação Casa, que não foi só uma mudança de nome, na verdade ela diminuiu o tamanho das unidades. A gente sabe que tem grandes problemas ainda, mas reduziu os grandes complexos. O outro tema que entrou, aí era a questão de programas financiados pelos fundos municipais da criança. Porque o que a gente tinha identificado, ou identificamos aqui, tanto na capital como nas outras cidades do estado e do Brasil. Você não tem o programa nem a prevenção e também não tem o programa de medida socioeducativa. Geralmente fica naquela liberdade assistida, que é uma enganação. O agente de LA visita o menino 1 a 2 vezes por semana, e quando vê o relatório do juiz, está estudando ou não está estudando? Vai lá, liga para a escola, o menino foi estudar? Não. Aí marca lá que ele está ausente 1 mês, 2 meses, o juiz pega aí e manda para a internação. Quer dizer, não tem programas de acompanhamento. Ou os que tem são muito precários e insignificantes. Então nessa discussão, por isso que a gente chamou o Consabet, chamamos o pessoal da comunicação, de rádio, para a gente envolver a sociedade para efetivamente ter o programa. A gente vai provocar as entidades locais, comunitárias, para elas apresentarem projetos no Fundo da Criança, no Conselho Municipal da Criança. Apresentando o projeto, aí a gente vai provocar tanto o governo municipal, estadual e federal para destinar recursos, e as empresas para fazer a doação. E aí a terceira parte, que é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar na cidade de São Paulo, existe no Brasil inteiro, mas na cidade de São Paulo são 44 conselhos tutelares, a conselheira vai falar, e eles são remunerados, quer dizer, tem carro, tem alguma precariedade, mas também tem uma remuneração, tem uma infraestrutura mínima. Só que estão, na nossa avaliação do Fórum, inclusive o Fórum Municipal da Educação, está havendo um desvio de função. Ao invés do Conselho Tutelar ficar fiscalizando a política pública ou a falta de política pública, as instituições já existentes estão usando o Conselho Tutelar como funcionário delas. Então, é assim, o Conselho Municipal, em vez de aprovar o programa e ele mesmo lá fiscalizar a entidade e passar para o Conselho Tutelar que existe aquela entidade que pode ser encaminhada, pode ser orientada, ele pede para o Conselho Tutelar fiscalizar a entidade. O promotor, em vez de ficar provocando o prefeito, o governador e o governo federal para destinar recursos para os programas, fica chamando o Conselho Tutelar para verificar a criança que está no farol lá, porque a mãe está abusando, o pai está abusando, não sei o quê.
E mesmo o juiz. Tem juiz aí que está dando ordem para conselho tutelar o que pode e o que não pode fazer. Sendo que o conselho tutelar pode fiscalizar até a atuação do juiz. Não tem limitação da fiscalização do conselho tutelar. E no caso específico da educação, só para concluir, o que nós temos identificado na questão do conselho tutelar? A gente tem esses dados, não é um dado oficial, mas qualquer conselho tutelar pode confirmar. 80% da demanda que chega no conselho tutelar é uma demanda vinda das escolas ligada à educação, ou porque está ato de disciplina, ou então a mãe vai procurar vaga em creche ou vaga em educação infantil. E recentemente, ou pelo menos há 1 ou 2 anos atrás, nós encaminhávamos para o conselho tutelar para registrar a falta da demanda, da oferta de vagas na educação. Aí alguns conselhos, muitos conselheiros tutelares, diziam o seguinte: não, já existe uma ação civil pública do Ministério Público exigindo a vaga, construção de vagas. Então nós estamos impedidos, entre aspas, de fazer novos pedidos enquanto não atender aqui. E o fórum até chegou a fazer uma reunião com conselheiros e falamos o seguinte: escuta, aí eu estou dando até o exemplo para a conselheira, não sei se ela é do primeiro mandato, mas nós fizemos o seguinte: o fórum vai orientar os pais, as mães, quando a gente fala pais e mães, na educação geralmente é mães que resolve isso, para ela fazer a requisição na escola. A escola não ofereceu a vaga, ela vai no conselho tutelar. Se o conselho tutelar não tomar providências, fica também na enrola, mais um órgão burocrático, aí nós orientamos os pais a denunciarem o conselho tutelar. Porque o conselho tutelar não é gestor de política pública, ele é fiscal. Se uma criança precisa de uma vaga na escola, é aquele caso que o conselho tutelar tem que resolver. Ele não é governante, não é gestor de política pública. Tem que resolver o caso concreto que chega para a mão dele. E aí, alguns conselhos começaram a tomar esse procedimento. Inclusive aqui na casa, se vocês não sabem, tem alguns projetos circulando, alguns já foram aprovados. Tem o Vale, viu Ana? Tem o Vale Educação, que você procura a escola pública, não tem a oferta, a prefeitura fica obrigada a te dar um valor equivalente àquele aluno para ele procurar uma escola particular. E agora também entrou na casa, está na Comissão de Constituição e Justiça, o Vale Creche. Mesma coisa, não tem tempo de construir 190 mil vagas, ou se for lá mais de 500 mil vagas, o que acontece? Não tem a vaga na escola pública, a prefeitura fica obrigada a destinar um vale, entre aspas, equivalente a uma mensalidade da criança, para a criança ir na escola particular. Tá? E finalizando, só para lembrar, o último item lá, que é o Fundo Municipal da Criança, o Fórum Municipal e outras entidades está também questionando uma prática do Conselho Municipal da Criança, da capital e também de outras cidades, que é o chamada verba casada. Ou seja, a entidade apresenta um projeto de atendimento à criança, seja prevenção ou até medida socioeducativa. O projeto é aprovado pelo Conselho Municipal, mas ao invés do Poder Público destinar o recurso, ele dá um certificado para captação de recursos. Aí a entidade tem que correr atrás de banco, de grandes construtoras, para ver se a construtora ou outro vai destinar, via dedução de imposto de renda, o dinheiro para aquele programa. Isso nós entendemos que é um desvirtuamento da política pública, porque aí não é mais o Conselho Municipal que está gerindo a política pública, e sim o interesse comercial, financeiro ou de marketing. Porque tem aqui a representante de Informação da Criança, depois acho que ela pode falar isso regional, né? É da SE. Então, ela também pode falar isso daí, que nesse sentido, quer dizer, as entidades apresentam o projeto, é aprovado o projeto, mas não é executado, porque está na dependência do interesse empresarial em destinar ou não dinheiro para aquele projeto. Desculpa se eu me estendi, Joana. Vê aí quem está na